Olá, muito bom dia a todos. O meu nome é Bruno Ribeiro do Couto, sou professor da Universidade de Múrcia, trabalho na clínica Chá Wellness e venho-vos falar da estimulação transcraniana. Antes de mais, quero agradecer à organização do 2º Congresso Nacional de Medicina Integrativa da Sociedade Portuguesa de Medicina Integrativa o convite para falar sobre a estimulação transcraniana e a excelente organização deste congresso, todas as pessoas que de alguma forma estão a colaborar para que este congresso seja possível em tempos tão difíceis como são os tempos da pandemia. Vamos tentar que durante o período em que vou tentar falar um bocadinho sobre esta técnica, que já não é nova, mas que para algumas pessoas é ainda desconhecida, fazê-lo da forma mais divertida, mais amena possível, sem cair muito nos exageros de professor. Como vos comentei, sou professor numa universidade e então muitas vezes temos esse defeito de querer mostrar que fazemos umas pesquisas bibliográficas muito intensas e que sabemos fazer muito bem estas pesquisas. Vamos tentar, portanto, fazer isto da forma mais amena possível. É importante que se divirtam e que pensem nesta técnica como uma possível técnica que podem utilizar na vossa prática clínica, não como substituição de outras técnicas que já conhecem da medicina integrativa, mas exatamente como um complemento às técnicas que já utilizam. Esta técnica faz sentido utilizando todas as outras técnicas, todos os outros conhecimentos que já temos da medicina integrativa para o tratamento dos diferentes transtornos, dos transtornos psiquiátricos. Por isso, vamos tentar que estes 20 minutos, 30 minutos, 40 minutos sejam o mais divertido possível. Espero depois o vosso feedback e qualquer coisa que queiram, alguma dúvida que queiram ter, formação, quais são os melhores aparelhos, alguma situação concreta da clínica, não hesitem em consultar-me nos e-mails que vamos pôr durante esta apresentação. Até já, então. Vamos lá, então, começar a nossa aula sobre a estimulação transcraniana e em que é que ela pode ser útil para a abordagem dos transtornos psiquiátricos. Ok, quando eu estava a preparar esta pequena palestra, pensei e tive um debate interno no que é que poderia ser mais útil para os meus companheiros, para os meus colegas, para vocês, pensei naquilo que eu muitas vezes gosto de ouvir quando tento assistir a alguma palestra, a alguma conferência sobre algum tipo de técnica nova que pode ser útil para a minha prática clínica. Por um lado, gosto de saber que essa técnica tem alguma fundamentação científica, ou seja, que há ensaios clínicos que avaliam essa técnica. Por outro lado, também saber de alguma forma se essa técnica se está a ser utilizada ou não com êxito na nossa prática clínica. Muitas vezes temos os resultados da investigação, por outro lado temos os resultados da prática clínica, não é? Como nós sabemos muitas vezes que se conseguem produzir muitas publicações científicas que depois, sobre uma técnica ou sobre um produto e que depois na prática clínica não acaba por ser uma coisa que nos possa ajudar muito. Também como é que eu vou integrar isto na minha prática clínica com aquilo que eu já sei, quanto é que eu tenho que aprender, o que é que eu tenho que fazer. Ou seja, ter um bocadinho uma vertente mista das várias áreas, sem me centrar completamente na parte científica, sem me centrar completamente na parte prática, mas tentando de alguma forma
conseguir ter uma imagem geral desta técnica. Então, o que eu tentei fazer foi mais ou menos isso, foi realmente tentar criar uma pequena apresentação que nos possa ajudar a entender um bocadinho do que é que estamos a falar. Então, quando falamos de estimulação elétrica transcraniana, depois falamos de uma técnica que já existe há bastantes anos. É muito curioso que nas apresentações desta técnica, muitos autores falam que os primeiros em utilizar a estimulação elétrica transcraniana foram os egípcios. Os egípcios parece que em algumas pirâmides há desenhos, há inscrições nas pirâmides em que se utilizavam os peixes que são capazes de dar estas descargas elétricas intensas e que, pois, no Egito se utilizava este tipo de técnica para ajudar nas dores de cabeça, nas cefaleias ou nas enxaquecas, que se pegava nestes peixes e que se punha na cabeça dos egípcios para aliviar a dor de cabeça. Depois, digamos que alguns pontos históricos que podemos falar da estimulação elétrica transcraniana. Como vocês sabem, existem alguns pontos em comum com a terapia eletroconvulsiva, em que também utiliza correntes elétricas que são administradas ao paciente com o intuito de fazer melhorar alguns transtornos que podem acontecer. No caso da estimulação elétrica transcraniana, estamos a falar de uma técnica que utiliza correntes elétricas também, mas de baixíssima intensidade. Falamos que pode utilizar, por exemplo, uma bateria de 9 volts, uma pilha, das pilhas dos nossos comandos, aquelas pilhas que quando nós éramos pequenos punhamos na língua e que parecia que dava choque, parecia que estava ácido, este tipo de pilhas. Ou seja, não estamos a falar de que uma pessoa esteja ligada à corrente elétrica, mas sim a uma bateria. Normalmente é uma bateria que produz uma intensidade muito, muito inferior à que estamos a falar da corrente elétrica. Digamos que eu muitas vezes digo aos meus pacientes que vão sentir como umas cócegas ou muitas vezes umas ligeiras picadelas. Pensemos quem já